Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Espero que sim, galera. Vamos lá gravar nosso primeiro vídeo para vocês desta quinta-feira. O Remo que joga domingo contra o CRB lá em Alagoas, no Rei Pelé. Pessoal, aquele like maroto. Vamos por 1.200 likes nesse vídeo. Ontem foi 1.000, né? Ultrapassou, graças a Deus e a vocês. Então a gente vai pedir 1.200 likes nesse vídeo aqui. Pega esse vídeo, deixa o teu like, compartilha. Aqui, ó, @tnd.73 no nosso Instagram. Estamos chegando aos 1.000 inscritos lá, né? Um novo Instagram, então 1.000 inscritos lá tá um bom número até então. Então, por favor, deixa o teu like, segue a gente aí, tá? Deixa teu comentário e vamos para cima, tá, pessoal? No final desse vídeo teremos também os nossos patrocinadores. Pessoal, vamos lá, falar de contratações, tá bom? Primeiro de contratações. Deixei um vídeo ontem falando especialmente sobre o jogador Borace, lá do nosso rival, né, do outro lado da Almirante Barroso. E esse vídeo, inclusive, vai ficar bem aqui em cima, no final desse vídeo aqui, tá? Preste bastante atenção. O Remo tá atrás de um outro ponta no mercado, né? Porque, assim, o Remo tem Janderson, Pedro Rocha, não podemos contar com Gabriel Martins, nem PH, e tem o Maxwell que está contundido, e tem o Adailton também que está jogando, inclusive, de 9, né? Já que o Viseu não está conseguindo jogar com a camisa azulina até então. Então nós temos poucos jogadores. Graças a Deus o Remo contratou o Matheus Davó. Matheus Davó é um jogador interessante, falei mais, né, dele no vídeo de ontem, que eu vou deixar aqui, como eu falei anteriormente. Matheus Davó é um jogador interessantíssimo, né? Só que é um jogador que joga pela direita, que vai brigar ali com o Janderson, né? Vai fazer o Janderson, inclusive, jogar até mais do que já vem jogando, joga um dos principais jogadores do Remo. Isso aí é incontestável. Então, o Matheus Davó vem para brigar por aquele lado, né? O Remo fez uma aquisição muito importante. Uma informação para vocês, tá? O Matheus Davó, ele tem contrato com o Remo até o final de maio do ano que vem. O Remo tem 60% dos direitos dele, tá? Remo subindo automaticamente renova mais um ano. É mais ou menos o estilo do contrato que foi feito com o atacante Ítalo, né? Inclusive o Ítalo deve estar saindo do Remo. É por isso que o clube do Remo está oferecendo salários altíssimos. O Remo ofereceu um salário muito alto para o Matheus Davó, né? Na casa de 3 dígitos para cima. E esse contrato aí até o final de maio, né? Ou seja, um ano de contrato e compra de 60% dos direitos federativos do atleta e o Remo subindo, ele renova por mais um ano. Então, um contrato vantajoso. Voltando à questão do Borace, tá circulando até nas redes sociais já, né? Empresário aí falando que ele não foi honesto. Na verdade, o Borace quer sair do Paysandu. Isso é grande verdade. Não é nem titular lá, né? Talvez um top 3 lá, né? Dos jogadores do rival e ele nem sequer é titular. E ele quer sair. Uma pessoa de dentro do Remo me falou, e eu falei ontem para vocês, procurou o jogador para saber a situação e ele tá meio balançado, né? Mas aí o Remo vai trazer mais um ponta. Pode ser ele ou pode ser o Paulinho Boia, tá? Eu acredito que entre os dois, o Paulinho Boia deva vir no clube do Remo. Informação que eu fiquei sabendo ontem à noite, não tinha mais tempo para fazer vídeo, já era quase 23 horas, é que o Paulinho Boia recebeu uma proposta muito parecida com o Matheus Davó. O Matheus Davó acabou fechando já, foi até apresentado, né? E vai estar disponível para o jogo de volta semana que vem contra o Operário em Belém. Jogo importantíssimo para o Remo de consolidação no campeonato e quem sabe até de liderança, dependendo do jogo de domingo. Mas vamos lá. O Paulinho Boia é um jogador interessantíssimo. É um jogador que joga pela esquerda, que vai lutar por vaga aí com o Pedro Rocha, né? Não tem como colocar o Pedro Rocha no banco. Isso aí é surreal no momento atual do Remo, né? Um dos principais jogadores da Série B. Eu diria que dos 5 principais jogadores da Série B, se não o principal jogador dessa Série B. Artilheiro, diferenciado tecnicamente, taticamente. Enfim, é chovendo uma olhada aqui o que o Pedro Rocha vem fazendo nessa Série B. Então, o Paulinho Boia recebeu uma proposta muito vantajosa do Remo, um pouco parecida com o Paulinho Boia. Aliás, com o Matheus Davó, perdão, tá? O Paulinho Boia recebeu uma proposta muito parecida com o Matheus Davó. Seria um ano de contrato, com prorrogação de um ano, o Remo subindo de divisão, com compras
também de direitos federativos e com uma proposta financeira muito parecida com o Matheus Davó. Foi o que me falaram ontem às 23 horas. Ele recebeu uma sondagem do Goiás, só uma sondagem. O Goiás deu uma retraída, recebeu sondagem do rival, nem conversou, o rival não tem dinheiro para contratar, então o, o rival está fora, tá? Ele não vai fechar com o rival, isso aí me garantiram. E o Avaí também, né, de olho no jogador, assim como o CRB, que estava de olho no Matheus Davó e não conseguiu acompanhar o Remo no mercado, que tá muito, né? Tá muito agudo o Remo no mercado. Não que o Remo esteja nadando de dinheiro, mas o Remo tá agudo e consegue, diria que 80%, 90% das vezes, na concorrência com adversários, ganhar, né? Pela questão de contrato, questão até de compra de direitos dos jogadores. Isso acaba, logicamente, trazendo para cá. E aquilo que nós falávamos lá atrás. A tabela vai dizer muito das contratações do Remo. O Remo é o vice-líder, é o único invicto do Brasil entre Série A e B. Então, isso aí fala por si só. E um jogador conversa com o outro, pessoal. Por exemplo, o jogador vai para o rival, numa sondagem. Como é que tá aí? Olha, aqui tá atrasando, salário adicional atrasado, zona de rebaixamento, gente abandonando o barco. O cara já não vai. Remo, tudo em dia. Remo é líder da competição. Desculpa, vice-líder da competição. Artilheiro, melhor zaga, nos melhores ataques. Tá tudo em dia, tudo bonito aqui. Os caras cumprem. O ambiente é muito harmonioso e isso acaba trazendo o jogador para cá, né? Um liga pro outro e outra, né? O Daniel Paraense já foi treinador do Matheus Davó, do Regis, nada é coincidência. E já foi também, né? Ali, se eu não me engano, um treinador do Paulinho Boia no Guarani, onde ele atuou junto do Regis. Então isso facilita muito a vida dele pro Remo. E antes que vocês me perguntem, eu já respondo. Eu diria que o Paulinho Boia está 80% fechado com o Remo. Faltando alguns detalhes, né? Questão de moradia, alguma questão no contrato, né? E essa compra de direitos federativos do hotel. Então, de hoje para amanhã, aí no máximo, até segunda-feira, o Remo deve estar anunciando o Paulinho Boia, a não ser que apareça aí algum clube de primeira divisão para levar o Paulinho Boia, coisa que eu acho muito difícil acontecer, que ele está vindo de Portugal, né? Fez 15 jogos lá pela primeira divisão do Campeonato Português, vai ter um mercado de primeira divisão, né? Assim, tá. Então, é disputado por clubes de Série B. De Série B. CRB, Avaí, Remo, Goiás já ficou de fora, Mucura não tem chances alguma dele ir para lá, tá? Então, essa é a informação do Paulinho Boia, tá? Que deve ser anunciado pelo Remo aí nas próximas horas, nos próximos dias, mais tardar segunda-feira, a não ser que apareça um clube de primeira divisão. E os times de Série B não estão conseguindo competir com o Remo. O Remo está competindo de igual para igual ou até superior no mercado, como eu falei anteriormente, o Remo sendo muito agressivo, tá? Então, entre Boraz e Paulinho Boia é muito próximo do Remo, o Boraz um pouco mais distante, não vão trazer os dois. E eu vou dar minha humilde opinião aqui. Vocês sabem que se fosse o contrário também eu seria sincero. Entre Boraz e Paulinho Boia é mais jogador. Mais rodado, já disputou Série B em nível muito bom, Série A. É um cara que tecnicamente vai entregar mais do que o Boraz. O Boraz é mais correria, né? Mais uma função tática. E tem outra coisa, né? O Paulinho Boia jogou com o Regis, já foi treinado pelo Daniel Paulista. Então tem essa, como é que eu posso dizer para vocês? Esse histórico recente, né? De treinador-jogador, que isso acaba contribuindo muito na questão do contrato, né? De fechar um contrato, assim como anteriormente que eu falei. Salário, ambiente, posição na tabela, né? Como o Remo está se comportando, pagando muito bem e em dia. Não à toa o Matheus Davó, que está numa prateleira Série B, até alguns clubes de Série A, pode até não ter, em algum momento, ter entregado isso, mas ele tem qualidade técnica para ter alguns clubes da Série A. Ele vai se reencontrar no Remo, né? Falando agora do Matheus Davó, igual como o Pedro Rocha deu um passo atrás, veio para o Remo e está despontando. Então, já está aqui na prateleira acima.
né? Outros jogadores aí, como o Regis, recuperando sua condição física, o Caio Vinícius, que saiu de Série A, o Camutanga, que saiu de Série A e é banco hoje no Remo, né? Para vocês verem aí o nível de qualidade técnica que hoje nós temos. Para mim, o melhor elenco da Série B, até mais do que o Goiás. Talvez hoje não jogue melhor que o Goiás, mas tem um elenco sim melhor que o Goiás, sem clubismo nenhum e sem medo de errar. O Remo que viaja amanhã às 17 horas para Maceió, né? Tem uma malha aérea aí um pouco meio que complicado, mas vai chegar lá em paz, né? Descansar, treinar no sábado, já concentra para enfrentar o CRB no Rei Pelé. É um jogo que há 2 semanas atrás muito se dizia que seria o mais difícil de todos. Não considero assim. Amanhã teremos live, né? Faremos aí o pré-jogo com os amigos lá de Maceió, os canais lá do Galo, tá? E vocês vão entender um pouco mais o que eles pensam sobre isso, não eu falando. Mas já dando um resumo aqui, não é um dos jogos mais difíceis, é um jogo do padrão do Atlético Goianiense, onde o Remo moralmente venceu, um padrão de Criciúma, que o Remo empatou, de um padrão dos outros jogos que o Remo vem empatando fora de casa, e eu acredito que o Remo não perca. O Remo traz de lá no mínimo um ponto, mas isso aí é pro vídeo de amanhã. Lembrando que hoje à noite tem mais vídeo. Fique ligado no vídeo de 20 horas, 19h30, vocês vão entender mais nomes de contratações aí. E já dei o spoiler aqui, Paulinho Boy é praticamente fechado com o clube do Remo, tá, pessoal? E tem mais jogador aí no mercado que o Remo tá atrás, além do Lucas Crispim. O Remo segue ali rondando. O salário é alto, mas o Remo tá muito agressivo no mercado, muito agudo no mercado. E aí, a qualquer momento aí, quem sabe o Remo também pode anunciar o ótimo jogador prateleira de Série A, Lucas Crispim. Lógico, se concorrer com um clube de top de Série A, fica impossível, né? Mas o Ceará já saiu de banda, né? Já saiu de banda. E o Remo, para vocês terem ideia como é que tá no mercado, né? Isso é muito importante. Por isso que é bom a torcida sempre estar ajudando, tá? Fique com Deus. Mais tarde a gente volta com outro vídeo aí. Valeu, galera. Fui.